Será que Deus foi manipulado pelo Satanás a ponto do Satanás vencê-lo? Eu vou te contar agora uma história bíblica que aparentemente parece que é isso que aconteceu, mas ouve até o final. Está escrito que Jó era uma pessoa reta, temente a Deus, uma pessoa que fazia a bondade, pregava isso também para todos os seus filhos. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas e uma riqueza imensa, vários tipos de rebanhos com animais diferentes. Ele tinha camelos, então ele era uma pessoa muito justa, com uma família grande e uma riqueza incalculável, a ponto de que a Bíblia fala que ele era o homem mais importante de todo o Oriente. Só que, certa vez, está escrito que vieram os filhos de Deus. Filhos de Deus, nós sabemos que na Bíblia é uma das categorias de anjos. Junto veio o Satanás. E vem Deus e fala: vocês viram só o meu servo Jó, uma pessoa que ela é reta, é temente a Deus e assim por diante. Aí o Satanás fala: nós vimos, mas Deus não é realmente porque ele é tão bom assim. Uma pessoa que é tão abençoada, que tem tanto dinheiro, que tem uma família tão bonita, é claro que ele vai ser temente a Deus, vai ser bondoso. A prova seria se realmente Jó fosse danificado, se ele fosse prejudicado, se ele perdesse. Aí eu quero ver se ele não ia blasfemar o seu nome. Então aqui Deus fala: eu permito, Satanás, que você faça essa prova com ele, porém, uma condição: não toque no meu servo Jó diretamente. E o que faz o Satanás é algo terrível. Jó agora vai receber 4 mensageiros, um depois do outro. O primeiro mensageiro fala que vieram bandidos da cidade de Sheva e roubaram seu rebanho, roubaram jumentos, mataram todos os seus servos e escravos e só sobrou eu para contar a história. Assim que ele termina de contar essa primeira tragédia, já vem o segundo mensageiro falando para Jó o seguinte: caiu um fogo dos céus, pode até ter sido um raio, né? E esse fogo matou todo o seu rebanho, além de todos os pastores que estavam cuidando do seu rebanho, e só sobrou eu para vir e te contar. E mais uma vez, assim que ele termina de falar, já vem o próximo mensageiro com a próxima tragédia. Um grupo de caldeus veio, roubou todos os seus camelos, matou os pastores desses camelos, não sobrou nada. Eu fui o único que consegui escapar. E agora vem a 4ª e derradeira tragédia. Vem o mensageiro e ele fala: veio uma ventania terrível na casa de um dos seus filhos, porém todos os seus filhos e também as suas filhas estavam lá dentro. A casa, ela caiu em cima de todos eles e de todas as pessoas que estavam lá dentro, e todos morreram, todos faleceram e não sobrou ninguém, a não ser eu, o mensageiro, para contar a história. Jó, aquela pessoa que estava acostumada que os filhos se encontravam a cada dia, e cada filho oferecia um banquete, e ele convidava todos os seus irmãos, e
todas as irmãs e eles comemoravam junto. E Jó, no final da semana, onde já foi banquete atrás de banquete, ele ia e rezava para Deus e oferecia oferendas para Deus, falando: talvez algum dos meus filhos fez algum pecado, talvez algum dos meus filhos fez uma blasfêmia contra você, Deus. Então aqui estou trazendo a minha oferenda, eu estou trazendo aqui a minha prece para que você perdoe a mim e a todos os meus filhos por talvez ter tido algum pecado. Agora ele ouve que todo o dinheiro dele, toda a fortuna que ele tinha, os rebanhos, os jumentos, os camelos, mas muito pior, todos os seus filhos, 7 filhos, 3 meninas, não existem mais. O que ele vai fazer agora? Jó, ele dá uma lição de fé emocionante, que vai dar uma rasteira aqui no Satanás. Ele fala uma frase muito famosa. Ele diz: sem nada eu vim a esse mundo e eu sairei desse mundo sem nada. Deus me deu e Deus retirou. Que seja abençoado o nome de Deus. Ou seja, Jó entende que tudo veio da mão de Deus. Mas ele dá uma lição, não só que agora ele não reclama contra Deus, ele não comete o gravíssimo pecado bíblico de blasfemar contra Deus, mas ele também nos ensina que uma pessoa muitas vezes ele culpa Deus pela derrota, pelos fracassos, pelos prejuízos, mas ele esquece de que, na verdade, tudo que eu tenho é porque Deus me deu. Então esse mesmo Deus que ele me deu uma vez, ele também pode retirar. Ele entende que tudo vem da mão de Deus, da mesma forma que eu vim a esse mundo sem nada, sem roupa no corpo e sem nada, ou seja, tudo que eu adquiri foi por causa da bênção de Deus. Então se eu agora perdi, foi por algum motivo que eu não consigo entender, mas eu sei que foi Deus. Então eu estou confiante em Deus, mesmo que agora eu sou um pai que está muito triste, um pai enlutado e um pai pobre, uma pessoa que agora não tem mais nada. Mesmo assim, ele não pecou. E aqui a Bíblia vai contar pra gente que o Satanás vai tentar mais uma vez, porque Deus vem, reúne outra vez, toda essa classe celestial de anjos e o Satanás. Ele fala: vocês viram meu servo Jó, uma pessoa, mais uma vez, íntegra, reta, temente a Deus, que não peca. E vem o Satanás, que agora, ao invés de falar, é isso mesmo, ele fala: não, Deus, até agora nós tocamos nos filhos dele, na riqueza dele. Mas se nós tocarmos nele, aí sim eu tenho certeza que você vai ver como ele irá se revoltar contra você. E Deus, mais uma vez, ele permite que o Satanás vá até Jó. Ele sim vai dar para ele uma enfermidade terrível, como já vou te mostrar, porém, você não tem direito de matá-lo. O Satanás pode matar alguém. É importante você ver nosso vídeo no canal sobre o anjo da morte, sobre o Satanás. Então vai o Satanás e ele coloca uma doença que ela aparece na Bíblia também, chamada de Shrim. Até por acaso, é a 6ª praga que aconteceu no Egito. Era uma doença que a pessoa ficava com a pele num estado terrível e com uma coceira que a gente nem pode imaginar. A tradução dessa enfermidade eram úlceras, a ponto de que ele está se coçando e ele tem que se cobrir de terra. Aqui acontece algo inesperado. A esposa de Jó vai até ele e fala: meu marido, até quando você vai seguir com a sua inocência perante Deus, essa sua integridade? Nós perdemos tudo. O que você deve fazer é amaldiçoar a Deus e morrer.
Assim a esposa dele fala para ele. Ela não consegue ver o sofrimento do seu marido. Nesse momento ela já quebrou. E Jó, ele responde para ela: minha esposa, não fale coisas completamente ilógicas. O bem nós somos capazes de receber de Deus, mas quando acontece algo mal, nós não somos capazes de receber de forma alguma. E vem a Bíblia e fala, com tudo isso, ou seja, tudo que já aconteceu, toda a riqueza que ele perdeu, todos os filhos, e agora uma enfermidade, onde ele se sente extremamente doente e fragilizado. E junto disso a esposa dele dá para ele a legitimidade de amaldiçoar Deus. Ainda assim, Jó não peca. É interessante que Jó, ele não coloca a culpa no Satanás. Jó já está ensinando para a gente que o Satanás, ele não tem força nenhuma. Ele é um anjo, um dos anjos até de destruição, como você pode ver no nosso canal, que a gente tem um vídeo sobre esse tema, e ele vem aqui para tentar seduzir o ser humano ou fazer o ser humano sair do caminho de Deus. Então o Satanás, ele está fazendo a sua missão divina. O Satanás não tem realmente a capacidade de manipular Deus, nem de fazer algo que não é permitido por Deus, como a gente vê na história. Deus dá as ordens para o Satanás até onde ele pode ir. E a gente vê até aqui que Jó não quebrou. Vem os amigos de Jó ver o que está acontecendo com ele. Já ao saber, quando eles ouvem de tudo o que aconteceu e agora a doença dele, eles rasgam suas roupas em sinal de luto, vão até ele e começam uma discussão de temas sobre Deus. Será que Deus mesmo que está fazendo isso? Você realmente era uma pessoa justa? Então a gente vê agora, por um lado, Jó, ele amaldiçoa não a Deus, o dia que ele nasceu. Ele fala, seria muito melhor para mim se eu não tivesse nascido, ou seria muito melhor para mim morrer, mas parar de ter tanto sofrimento. Era melhor eu estar morto do que estar vivo. Outros amigos de Jó falam, se Deus é bom, ele vai fazer bondade. Então, ele faz bondade para os justos e ele castiga os malvados. Tem alguma coisa errada nessa história, Jó. Porque não pode ser que Deus vai castigar um justo. E Jó, dentro do sofrimento, ele começa a argumentar com os amigos dele. Ou seja, os amigos dele, no final das contas, eles estão encontrando Jó fragilizado, até mesmo na ponta da sua fé, estar no limite, e mesmo assim, Jó, ele não arreda o pé. Ele nunca perde a fé em Deus. Mas uma coisa ele deixa claro. Ele fala, chega um momento, olha, eu não entendo por que está acontecendo isso comigo. Porque mesmo se eu pequei, o castigo está desproporcional. É muito castigo, é muita dor. Dor no coração e dor no meu corpo. Está muito difícil, mas eu não entendo. E ele nunca aceita blasfemar. Ele sempre fala, o motivo é que eu não sei porque Deus está fazendo isso. No final das contas, ele passa por todas essas provas, ou seja, os amigos de Jó, quando vieram até ele, eles também fizeram parte do plano, consciente ou inconscientemente, de Satanás. Eles vieram colocar a fé de Jó em questão. Será que está certo? Um dos amigos fala até para Jó, Jó, você tem que se arrepender dos seus pecados. Você, na verdade, parecia uma pessoa íntegra e justa, mas não pode ser. Você deve estar cheio de pecados, você se mostrava para a gente um tipo de pessoa, mas com certeza, quando nós não estávamos olhando, você cometia maldades, porque Deus não vai castigar uma pessoa boa como você. E Jó, mesmo nisso, ele responde, não, eu sempre fui íntegro aos seus olhos, mas também quando os seus olhos não viam, quando só estava
Eu e Deus, mesmo nos lugares completamente íntimos, eu nunca deixei de fazer a vontade do Criador. Saiba disso. A explicação para a sua pergunta eu não tenho, mas saiba que eu não sou um pecador e não vou ser um pecador. A gente vê Jó com uma fé, uma perseverança realmente inspiradora. No final das contas, o que acontece é que Deus fala: basta, já chega do sofrimento que Jó teve. Então Deus vai abençoar Jó com mais do que ele tinha antes. Por um lado, a esposa dele novamente dá luz ao mesmo número de filhos e filhas, e ele dá para ele uma riqueza muito maior do que ele tinha antes. E agora veja bem, Deus fala para Jó o seguinte: saiba que os seus amigos pecaram contra você, porque eles quase te fizeram pecar. Se você não rezar por eles, eu irei castigá-los. Vai e também alerta eles que eles têm que se arrepender desse caminho. Então Jó, ele alerta os seus amigos, eles falam: saibam que vocês pecaram, agora que ele estava completamente saudável, ele estava completamente bom, Deus se comunicou comigo e falou que vocês pecaram, eu vou rezar por vocês, mas saibam que vocês tem que se abandonar o caminho de pecados, os pecados até nos pensamentos que vocês tiveram. E no final das contas, a gente vê que Jó, ele realmente superou todos os desafios, ele deu a volta por cima e a fé dele ficou mais inabalável do que nunca. O livro de Jó, de alguma forma, ensina pra gente uma das questões mais difíceis de entender. Porque às vezes nós vemos pessoas justas sofrendo e pessoas más tendo sucesso. Nós não entendemos todos os caminhos de Deus, porque Ele é Deus e nós somos humanos. E isso Jó transmite pra gente com a fé dele e também com uma lógica muito clara que mantém a pessoa fiel a Deus em todos os momentos.